Hebreus 11:1 diz: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Então, se a gente quer romper, a gente vai precisar de fé em 3 etapas: fé para começar, fé para permanecer e fé para concluir. Tem muita gente que tem fé para dar os primeiros passos, mas o desafio maior não é ter fé no início. No início a gente está empolgado, a gente está eufórico, a gente está animado. O desafio é ter fé para permanecer quando tudo que você vê é diferente daquilo que Deus disse que faria. Irmão, Noé, a Bíblia diz que ele está construindo algo para um tempo que nunca se viu. Alguns historiadores, alguns teólogos acreditam que até aquela época não havia chuva, porque no Gênesis, quando Deus criou todas as coisas, vinha uma névoa debaixo da terra que irrigava todas as coisas. Então existe uma linha teológica que acredita que a primeira vez que a chuva acontece é no dilúvio. Irmão, Deus ele é tão vamos combinar só entre a gente aqui. A mão de Deus para fazer é tão pesada que a primeira vez que chove já é um dilúvio, irmão. Então Noé está se preparando para algo que ninguém nunca viu. Mas qual que é a chave? Deus falou. Pelo amor de Deus, irmão, me ajuda a pregar. Ninguém nunca viu, mas Deus falou. É tudo que eu preciso. A Bíblia diz que Abraão, quando foi chamado para um lugar que ele não conhecia, ele foi porque Deus falou que era para ir. Abraão viu a terra? Não. Mas pela fé ele já confiava numa cidade construída com alicerces, o construtor é o próprio Deus. Então Pedro, quando Jesus chama ele, olha o que Jesus fala: Pedro, vem e eu farei você pescador de homens. Jesus está falando de convite, processo e propósito. O convite é vem, o processo é eu farei, e o propósito é o propósito pelo qual Pedro nasceu. Pedro não sabia que tinha o início de uma igreja primitiva na história. Pedro não sabia que ia ter perseguição. Pedro não sabia que ia ter que fazer cultos nos subterrâneos. Pedro não sabia. E é por isso que Deus não mostra todo o processo. Irmão, se Deus mostrasse pra gente todo o processo, a gente não entraria com ele nessa história. Se Deus tivesse me mostrado deslealdade, perseguição, desafios financeiros, talvez eu não teria sonhado em poder estar integralmente envolvido com o ministério. Deus, deixa eu fazer o seguinte: de vez em quando eu prego. Se Deus tivesse mostrado para você o processo que seria ser um imigrante numa terra estranha, talvez 70% de quem está aqui não teria se submetido. Mas é por isso que Deus mostra uma visão de futuro e não mostra o caminho até lá. Por quê? Porque no meio do caminho os nossos olhos naturais não vão servir mais, irmão. A gente precisa fechar os nossos olhos e começar a adquirir a capacidade de enxergar além do que os olhos podem ver. Isso é fé. Pega essa chave. Fé significa enxergar o que Deus fala. Vocês estão comigo ainda? Fé significa enxergar aquilo que Deus fala. Vamos fazer um exercício aqui. Fecha os olhos, por favor. Todo mundo, fecha os olhos. Ninguém vai pegar sua bolsa não, fica tranquilo. Fecha os olhos. Eu quero que você imagine um elefante branco estacionado do lado do teu carro quando você sai do estacionamento. Aí imagina que tem um jockey em cima dele com a blusa da Argentina. Quantos conseguiram imaginar isso? Levanta a mão, por favor. Quantos? Deixa eu ver. Ok. Você viu isso? Não. Mas quando eu falei, algo foi construído dentro de você. Pega isso, irmão. É um exercício quase infantil, mas ele é didático para a gente ter um entendimento. Quando os meus olhos se fecham, as visões que eu tenho começam a ser construídas por aquilo que eu ouço. É por isso que a Bíblia diz que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. É por isso que Paulo diz que nós não caminhamos por vista, mas por fé. E é por isso que o meu conselho prático para a gente nessa manhã é que tem momentos em que a gente precisa fechar mais os olhos e ouvir mais a Deus. Porque a gente está olhando e naturalmente não vai dar, não vou conseguir, não vou chegar lá. Mas se eu fecho os olhos, Deus está falando: filho, você é mais do que vencedor, você é vitorioso, você é livre, você é meu. Você pode todas as coisas naquele que te fortalece.
Olha o que Deus diz a nosso respeito. 1 Tessalonicenses 1,4. Você é escolhido por Deus. 2 Timóteo 1,9. Você é chamado por Deus. 2 Coríntios 5,17. Você é nova criatura. 1 Coríntios 6,9. Você é templo do Espírito Santo. E é por isso que eu estou engordando um pouquinho, estou largando o templo. Efésios 1,7. Perdoado de todos os seus pecados. Gálatas 3,14. Você é livre do peso da lei. Gálatas 3,9, você é abençoado. Apocalipse 12,11, você é vitorioso. Alguém pode dizer glória a Deus, pelo amor de Deus. João 8,32, você é livre. Amém. Efésios 6,10, você em Deus é fortalecido todos os dias. 1 Pedro 1,24, você é curado pelas feridas de Jesus. Romanos 8,1, somos livres de toda condenação. Romanos 8,17, somos herdeiros de Deus. Romanos 8,37, somos mais do que vencedores. Então pega isso, irmão, olha para cá. A nossa crise começa quando a gente tenta encontrar, olhando no espelho, as armas que a gente precisa para viver o que Deus prometeu. Porque a gente não vai encontrar. Não é no espelho que você vai encontrar o que precisa, porque não tem a ver com você. É no teu interior que você vai acessar o que precisa, porque tem a ver com o que Ele já depositou. A gente vê isso em Moisés. Moisés, você vai libertar o meu povo, você vai conduzi-lo durante o deserto, você vai levar para a terra prometida. Ele fala, mas quem sou eu? A resposta de Deus é, eu estarei com você. A pergunta de Moisés basicamente é, mas quem sou eu? Ele olha para a estatura, baixo. Ele olha para a dicção e para a oratória dele, gago. Ele olha para o contexto dele, está dentro do palácio. Ele olha para a história dele, foi criado a leite de pera. Ele olha para ele e fala, mas quem sou eu? Aí Deus fala, filho, não tem a ver com você, tem a ver com uma palavra, eu estarei com você. Davi, no vale da sombra da morte, mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, mal nenhum eu temerei. Por quê? Porque tu estás comigo. Quai, seu app de vídeos curtos.